Bom, vamos começar? Boa noite a todos aí, pessoal que chegou agora. Vamos continuar a nossa aula número 2. Como sempre, antes de tudo, vamos fazer a oração inicial para a gente já começar caindo dentro. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Bom, na última aula, a gente abordou o tema anseio de Deus, correto? E a gente partiu da nossa investigação por algo que existe na antropologia humana, esse desejo de plenitude, esse desejo de perfeição, algo que está no interior do homem. Então, a partir desse dado antropológico do homem, né, a gente definiu de forma especulativa 3 possíveis caminhos que podem ser tomados a partir desse fato interior. O primeiro caminho que a gente falou é o caminho da indiferença ou da inércia, né? E o que é isso? Relembrando, fazendo uma breve revisão, é a ausência de sentido da vida. E a gente falou que isso pode ocorrer por 2 motivos, ou por um aburguesamento, um estado de bem-estar, um estado de suficiência do mundo, ou por uma falta de sentido geral, quando essa vida não tem sentido, né? É uma completa ausência de sentido. E isso pode ocorrer tanto por motivos espirituais quanto por motivos fisiológicos ou psicológicos, de acordo com a nossa especulação. A segunda categoria que a gente viu foi o materialismo, né? Aqueles que se satisfazem, que se contentam com os bens do mundo, né? Que acham que os bens do mundo são suficientes para suprir essa interioridade do homem. E, por fim, foi por onde a gente terminou, a postura da busca de sentido, que a gente colocou como a postura do homem racional, daquele que almeja algo além, tem esse sentimento interior, essa angústia anterior, essa vontade de eternidade e vai atrás dessa eternidade pelo mundo. Então, esse foi um breve resumo da última aula. Eu sempre aqui no comecinho, eu vou responder algumas dúvidas que ou tiveram no final da aula ou alguém me perguntou depois, que eu achar que sejam relevantes, né? Pelo menos 2 dúvidas boas que a gente pode adicionar às nossas aulas. A primeira que eu achei muito interessante, uma pessoa me perguntou acerca desse enquadramento, dessa categorização que a gente fez aqui, essa especulação desses 3 caminhos, né? Falou, pô, será que todos os casos possíveis do mundo vão estar aqui abrangidos nessas categorias? É claro que não, né? Tem uma limitação do universo discursivo. Muitas vezes, numa situação especial, a pessoa pode ter sintomas unificados dessas categorias, né? A pessoa pode, até mesmo durante a vida, tá buscando sentido, depois tem uma ausência de sentido geral, então vai variando, vai unificando, vão criando novas categorias. Então, a gente tem que sempre lembrar que isso aqui é um parâmetro para a gente tentar enxergar a realidade com um pouco mais de direcionamento, né? Uma outra pergunta que eu achei muito boa foi uma pessoa que me perguntou assim, pô, Matheus, e aquela postura filosófica de falta de sentido, né? Porque a gente falou aqui de falta de sentido geral, mas existem filosofias que partem dessa falta de sentido, né? Nesse niilismo, alguma coisa do sentido. E essa pergunta foi muito boa, por quê? Eu acredito que a gente pode forçar um pouquinho e colocar todas essas filosofias dentro dessa caixa de motivos espirituais, né? Que é muito, muito ampla. Mas eu acho que poderia até mesmo ser criado um caminho, né? Mais uma categoria ali da falta de sentido geral, como esse motivo filosófico, essa escolha, né? Esse método, a ausência de sentido como método. Mas aí a gente ia precisar de uma aula, de 1 hora para a gente discutir sobre isso, filosofias, que não é o propósito aqui do nosso curso, né? Então, iniciando a aula de hoje, lembrando que até agora, a gente não deu nenhum passo teológico, né? A gente fez uma investigação acerca da interioridade do homem, de fatos que acontecem na vida do homem, e a gente não fez um juízo de valor, uma hierarquia de qual postura perante o transcendente é superior à outra, ou se o catolicismo é a postura que eu devo tomar. A gente nem entrou nesse mérito ainda. É claro que a gente colocou, aqui é uma aula de doutrina católica, a gente colocou algumas coisas sobre o catecismo, alguns indícios, alguns spoilers, mas a gente não entrou ainda nesse passo teológico, né? Então, é bom vocês entenderem que até agora, aqui onde a gente está, como não houve hierarquia de valores, o que quer dizer? Qualquer postura dessa busca de sentido que busca o transcendente é equivalente aqui. Existe aqui um certo ecumenismo aqui. Todas as buscas de sentido são válidas. Até aqui, até esse passo que a gente deu. Então vamos lá. Vamos começar o tema da aula de hoje, que é a revelação, né? Para a gente chegar lá, a gente vai ter que fazer um caminho
que, de novo, a gente vai utilizar bastante da filosofia, e vocês vão entender ao final porque a gente vai percorrer isso tudo. Então, a gente terminou a aula passada dizendo que essa busca de sentido, nessa postura de busca de sentido, o ser humano ele busca um passo imanente, buscar a Deus por si mesmo, né, por si próprio, no mundo. Esse ser humano, nós, né, somos limitados, nós somos criados, nós somos participantes desse cosmos, não somos deuses, né, nós estamos limitados ao mundo, à hierarquia das coisas. E nessa aventura imanente em busca de Deus, a gente almeja transcender esse mundo material, chegando a esse mundo espiritual, que a gente pode colocar aqui como divino, né? Nessa aula de hoje, a gente vai usar bastante as investigações e os conceitos de um filósofo romeno, né? Um cientista das religiões, né? O Mircea Eliade, que vai contribuir muito para a gente chegar ao nosso ponto central no final. O Mircea Eliade ele faz uma divisão muito importante na ciência das religiões, né? Que é entre o profano e o sagrado. Né? O que é o profano? O profano é justamente esse mundo ordinário, esse mundo material, esse mundo que a gente está colocando aqui como o mundo do homem. E o sagrado é esse mundo transcendente, que rompe com esse ordinário e que assombra o homem. Então, o sagrado é aquilo que gera a inquietude do homem. Essa é a separação que o Eliade faz, uma linguagem mais técnica, né, para a gente abordar esses termos. Então, esse homem que se depara com na aventura da vida, em busca de sentido, com uma experiência do sagrado no meio desse mundo profano, ele provavelmente desenvolverá um conceito que a gente vai chamar aqui de crença. O que é uma crença? Uma crença é uma convicção individual de um homem que está no mundo por meio de uma evidência, de uma tradição, de uma experiência. E a partir dessa evidência, dessa experiência pessoal, esse homem aceita uma proposição, uma verdade, e passa a crer naquilo. Um exemplo, você acreditar que há vida após a morte. É uma crença. Se vocês perceberem, se a gente fizer uma recapitulação histórica da realidade, não só na história do homem, não só em relação às crenças, mas em todo tipo de conhecimento, o caminho da racionalidade do homem, que, como a gente falou, a gente tomou aquele conceito de Aristóteles, que o homem é o animal racional. Essa racionalidade do homem, quando explora o mundo, é própria dessa racionalidade separar as coisas. Né? O que é esse separar as coisas? É o caminho que a gente vai chamar da generalização, da abstração. Então, o ser humano, o homem, vive experiências individuais, particulares, como você na sua vida, e a gente pode colocar aqui já num conceito de crença, como a gente está tratando da crença, uma crença tribal, né? Por exemplo, um homem numa tribo, ele mata um animal para comer com uma lança. Isso é uma experiência, numa tribo, uma experiência particular. Mas a partir dessa experiência particular, o homem ele percebe que é possível enquadrar essas particularidades em gêneros, em categorias comuns. Então, esse matar com lança um animal para alimentação, para comer, se enquadra num gênero semelhante a caçar com um arco, com uma flecha, e a gente cria um conceito geral chamado de arte da caça, por exemplo. Então, dentro dessas experiências particulares, a gente pega um gênero que é o gênero da caça. Então, a racionalidade ela faz essa separação, né? Abstrai as particularidades em busca do geral. Isso é na estrutura do homem, é o papel dessa racionalidade. Né? Então, a gente está falando aqui de uma situação comum, mas como que isso funciona nas crenças? Né? Como que isso funciona nessa busca de sentido? Quando o homem, a partir dessas experiências individuais com o transcendente, que a gente falou, como alguém que crê na vida após a morte, quando essas crenças se juntam e são sistematizadas, elas são unificadas, a gente tem um novo conceito que a gente vai chamar de religião. Então, o que é a religião? A religião é um conjunto de crenças sistematizadas. Essa é a grande diferença. Então, a gente vai pegar o exemplo da Grécia Antiga. A Grécia Antiga, não há só uma crença nos deuses do Olimpo. Existe uma cosmogonia, uma história da realidade. Existe uma explicação moral sobre os deuses. Existe uma explicação para os fenômenos naturais que englobam os deuses. E aqui a gente, aproveitando esse tema aqui dos fenômenos naturais, a gente pode fazer uma categorização muito boa aqui em relação às crenças,
é que, no início, as primeiras crenças, as primeiras tribos, as primeiras formas de religião, a gente pode ter dois tipos de crença, de generalização dessa crença. A primeira é esse homem que se depara com a natureza, com o assombro da natureza. Então, a gente pode ter o exemplo dessa tribo aqui que a gente está criando, né? A tribo está ali, né, no mundo e se depara com uma experiência natural, um raio, por exemplo, né? E para explicar esse raio, ele estabelece um mito, mitos, né? Para explicar a origem desse fenômeno. Hoje, como a gente tem uma posição bastante cientificista, a gente explicaria um raio explicando o fenômeno físico. Mas vejam que a explicação científica física, ela não responde à origem, ela explica o fenômeno. São coisas diferentes, né? A gente não vai aprofundar nisso aqui porque demandaria uma aula de filosofia. Mas a primeira abstração das crenças é uma abstração pelo assombro da natureza. Então a gente pode ter situações, por exemplo, de povos que cultuam a divindade do sol, da lua. Agora, existe uma segunda categoria, um outro tipo de abstração. E a gente pode chamar essa abstração de uma abstração de ideais, de conceitos gerais. Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente está falando da Grécia também, a figura do deus Ares representava a guerra, representava a coragem, representava a violência, inclusive cativando esses sentimentos nos homens, né? Tem um livro do Bruno Snell, Descoberta do Espírito, que ele explica muito isso, que para os gregos, se eu estou com raiva, Ares está agindo em mim. Então aqui há dois tipos de abstrações que o homem pode fazer. Abstração pela natureza e abstração por esses ideais e conceitos. Mas vejam que essa tipologia, elas aparecem na crença de forma unificada, de forma misturada. Você vai ter tanto uma explicação por ideal, tanto como uma explicação da natureza. Ah, Zeus ele tem um raio, então ele que é responsável pela origem do raio, quanto como uma generalidade. Ah, não, o Zeus representa a paternidade. A gente está falando tudo isso aqui na cosmogonia grega, né? Na religião antiga. Mas percebam uma coisa. Quando a gente está falando desse homem em busca de sentido, que está no mundo, que estabelece crenças, que chega a religiões, a gente pode perceber que existe uma certa hierarquia basilar dentro disso. Como que eu posso estabelecer uma hierarquia entre essas crenças e essas religiões? Simples. Quanto mais universal uma crença, quanto mais universal uma religião, ou seja, quanto mais ela é aplicável não somente à minha tribo, mas ao mundo, ela mais se aproxima da divindade. A categoria da divindade é ser geral, ser aplicável para todos. Não posso ter um Deus que é só grego, um Deus da criação, um Deus do mundo. Mas aqui a gente tem que também contextualizar, né, o que os povos e as tribos antigas não tinham nem conceito do mundo, né, não tinham noção do que era o mundo por inteiro. Então, automaticamente, as crenças eram muito reduzidas a um povo, né, bem centralizadas. Mas aqui percebam essa sutileza, né, entre quanto mais abstrato, quanto mais universal, mais essa crença chega perto da divindade. Tá bom. Então a gente vai refletir aqui sobre o que a gente falou até agora. O homem busca o universal, por meio dessas crenças, forma religiões, sistematiza. Mas como que o homem faz isso? Como que o homem consegue falar sobre isso? Como que o homem sistematiza isso de fato? A resposta que a gente vai dar, como em regra a gente se comunica, por meio da linguagem. E aí aqui a gente vai usar a explicação, os conceitos do Danilo Marcondes, que é o professor de filosofia, tem um livro Armadilhas da Linguagem, a gente vai usar aqui para abordar esse tema da linguagem na sala. O que é a linguagem? A linguagem é um sistema de signos, é um meio de expressão do homem. O que são esses signos? Signos é tudo aquilo que a gente remete ou indica, né? Esse professor, esse Danilo Marcondes, ele fala que o signo é um apontamento, né? É um dedo apontando. Então, quando eu falo uma palavra, eu aponto para uma coisa, para um ente real. Então, a linguagem é um sistema de signos. E assim como na comunicação com qualquer coisa material eu utilizo a linguagem, nas crenças e nas religiões, eu vou utilizar a linguagem. Obviamente, é um meio de comunicação do homem. Agora, tem um grande problema aqui, que vocês podem até já estar pensando. Pô, mas a linguagem ela é limitada. Ela é insuficiente. Até para descrever fenômenos meus, pessoais, materiais, ela já é insuficiente, quanto mais para eu descrever um fenômeno transcendental.
como que eu vou utilizar essa linguagem para falar sobre temas transcendentais? Então a gente percebe que o homem, ao utilizar a linguagem pro transcendental, ele não utiliza da mesma forma que ele utiliza para falar do copo, para falar do trabalho, para falar de uma conversa. Não. A linguagem aqui, ela não é fechada, né? O que eu digo quando uma linguagem é fechada? É uma linguagem que se fecha. A melhor comunicação possível é quando os termos estão bem definidos. Se eu falo que aquilo ali que está atrás é um violão, para a precisão dessa comunicação é bom que vocês tenham, não tenham uma ambiguidade, né? Que esse termo seja unívoco, o mais unívoco possível, para que essa comunicação seja clara. Mas ao falar do transcendental, a linguagem exige uma abertura a essa eternidade. Exige uma postura de abertura perante a realidade. E aí que a gente vai ter um tipo de signo, ou seja, um tipo de linguagem específica para lidar com o transcendente, que é a linguagem simbólica. O que é a linguagem simbólica? É uma ponte entre o sagrado e o profano. A gente estabeleceu os conceitos do sagrado e do profano. Então a gente tem a vida ordinária, a vida secular, e por meio do símbolo, o homem consegue fazer essa passagem, esse indício da eternidade no mundo. Tá bom. Como a gente está trabalhando muitos conceitos aqui, vamos retomar para a gente estar junto aqui, para a gente chegar à nossa conclusão. Então, beleza. Um homem tem um desejo do transcendente. A gente viu. E ele, pela sua primeira postura, busca isso de modo direto, de modo imanente. Nessa busca do transcendente, o homem racional, usando sua razão, portanto, generaliza as suas particularidades. Em relação às crenças, ele vai generalizar os primeiros povos, as primeiras tribos, fenômenos naturais, ou ideais e conceitos. Essa é a primeira formulação de crença. Depois, com a linguagem simbólica, a gente vai ter o surgimento no mundo das primeiras religiões, sistematizadas. Então, a gente descreveu aqui, basicamente, como que esse homem busca o sagrado, como que ele se aproxima da religião. Então, agora, lembra que eu falei no início da aula que, nesse passo, as religiões contemplam uma certa igualdade? É óbvio que contemplam uma certa igualdade. Você vai falar para mim, o budismo, ele busca o sagrado. O taoísmo, ele busca o sagrado. O hinduísmo busca o sagrado. Todas essas religiões universais, e o Mircea Eliade ele faz essa diferenciação das religiões universais, das pequenas religiões, que são as religiões fechadas, que não têm universalidade, que não pode se comparar a uma religião mais universalizada. Todas essas religiões buscam a divindade, de certo modo. E aqui a gente tem um problema. Qual que religião eu vou seguir? Qualquer religião se busca falar de Deus, falar da divindade. Todas elas possuem essa dignidade igual. Inclusive, essa é a razão de ser do ecumenismo, esse respeito pela busca da religião. Só há uma forma de uma religião expressar a totalidade da divindade. Só existe um jeito. Só existe uma forma de você dizer que uma religião é a verdade total. Se Deus descer e apresentar essa religião. Aí que está o pulo do gato do cristianismo. E aqui a gente entra no segundo ponto da busca de sentido. A primeira via era a via imanente, o homem buscando Deus, por meio dos símbolos, das crenças, das religiões, da racionalidade, mas ele encontra um desafio, uma barreira da própria linguagem, que ele não consegue ultrapassar. Então, ele só alcança verdades parciais da religião. Você pegar essas religiões que a gente falou, o budismo, o taoísmo, eles vão falar algumas verdades, mas não é a verdade total. Então, a única maneira da religião verdadeira se apresentar como total é se Deus descer e mostrar, olha, isso é. E, no fundo, não é criar uma religião, é manifestar a verdadeira religião. Então, essa divindade desce ao mundo e deveria mostrar aos homens essa verdade, por meio da sua generosidade. Porque se esse Deus é bom, se essa divindade é boa, ela quer ser conhecida pelos homens. Ela não está se escondendo dos homens de propósito. Mas aí você me fala, pô, mas por que o homem tem essa angústia? Por que está tudo separado? Por que está tudo errado? Opa! É necessário, dentro dessa religião, dentro dessa manifestação da divindade, uma explicação, uma verdadeira cosmogonia de como o homem está nesse estado atual, esse estado de insatisfação, de inquietude, esse estado de afastamento de Deus. Por que eu não percebo Deus tão plenamente? Agora, aí vocês já estão pensando, existe uma religião, e que eu saiba, a única religião que se
que parte do ponto de que Deus Deus manifestou essa religião. Cristo é Deus. Jesus é Deus. As outras religiões não têm essa pretensão. Maomé, ele viu um anjo que anunciou a verdade, anunciou lá o Corão. O budismo, o Buda era um homem que atingia um nível de nirvana. Ele não era Deus. As religiões partem sempre dessa busca imanente do homem. Cristo, o Logos divino, o verbo divino, se encarnou, pô. É o único jeito de você mostrar a totalidade. É o próprio Logos, a própria palavra que criou o mundo, se manifestou nos homens. Isso é a revelação. Isso é a revelação. A única maneira possível de religião total. Esse Deus que se manifesta por meio de testemunhos diretos e escritos, que a gente vai ter a história do povo hebreu, vem ao mundo, o nascimento de Cristo, e depois constrói a sua igreja. E aqui a gente termina essa aula de hoje, esses 20 minutos. Daqui para frente, a gente vai abordar essa religião, que é o cristianismo, que é o catolicismo, em que Deus se manifesta. E a partir daqui, agora, finalmente, depois de 2 aulas, a gente vai dar o passo teológico. Não é mais um estudo antropológico, um estudo filosófico, agora é o passo teológico. Pô, se Deus manifestou uma religião, cabe a nós conhecê-la. Pelo menos tentar ver, pô, o que se passa aqui, né? Um homem que se diz ser Deus, né? Jesus falou plenamente que é Deus. Então vamos abrir aqui para perguntas e aqui a gente finaliza a aula de hoje.